Boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs. Bem-vindos à comunhão entre igrejas aqui no Polo, no núcleo de Uberaba. Essa comunhão entre igrejas, durante esses dias, nós teremos duas séries de mensagens. Uma série de mensagens será a nível regional, para essa região do Triângulo, e haverá uma série de mensagens a nível nacional, que começará nessa noite, depois domingo à noite, segunda à noite e terça de manhã. Mas hoje à tarde, amanhã de manhã e segunda de manhã, nós teremos a série de mensagens a nível regional, nível do Triângulo Mineiro, do núcleo de Uberaba. A comunhão a nível nacional vai ter esse tema que é Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A comunhão a nível regional, nessa comunhão nós vamos falar sobre a epístola de Judas. Então, hoje à tarde, nós vamos começar a comunhão sobre a epístola de Judas. Essa epístola é uma epístola curta, mas muito importante. É uma epístola voltada a uma situação de degradação. É uma epístola voltada para os tempos finais. E vocês poderão ver, amados irmãos, amadas irmãs, ao longo das comunhões, que essas palavras vêm no seu devido tempo, para nos fortalecer, encorajar, para nos dar direção. Essa epístola de Judas, quando nós lemos, fala de muitas coisas negativas. Mas ao falar dessas coisas negativas, não quer dizer que a epístola seja uma epístola negativa. Pelo contrário, essas coisas negativas que são mencionadas mostram o que nós não devemos ser. Para quê? Para que o que devemos ser seja realçado. Para que o que nós devemos ser seja enfatizado. E nós precisamos dar atenção e valor a essas palavras. Amém? Então, muitos princípios serão falados, e o nosso desejo é que todos nós possamos absorver essa epístola, porque é uma epístola que nos prepara para esses tempos finais. Judas vem antes de Apocalipse. É um livro que nos prepara para o Apocalipse. Amém? Que o Senhor possa nos iluminar, abrir o nosso coração, para que essas palavras cheguem cheios de luz, vida e da revelação do próprio Senhor. Vamos ver o primeiro versículo que diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Nós sabemos que esse Judas era irmão do Senhor Jesus. Era meio-irmão. Assim como Tiago era meio-irmão. É muito interessante que nós possamos ver que em Mateus capítulo 13, versículo 55, nos diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Está vendo aqui? Nós temos a menção de Judas, esse irmão do Senhor Jesus. E também Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, tá certo? Que era também irmão do Senhor Jesus. E Marcos,
capítulo 6, versículo 3, tem uma porção correspondente que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. É muito interessante que tanto Judas como Tiago, eles se apresentam de uma maneira muito importante, muito especial. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago se apresentou como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se apresentou como irmão de Jesus Cristo. Ele se apresentou como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E Judas também, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele acrescentou esse irmão de Tiago porque há muitos Judas, mencionados, e ele precisava, fazer com que os irmãos conseguissem, identificá-lo. Qual Judas é esse? Então ele diz: eu sou o irmão de Tiago. Mas o importante é que a maneira como ele se apresenta, servo de Jesus Cristo. Isso aí, amados irmãos, amadas irmãs, é uma grande lição para nós. Por quê? Porque se eu me apresentasse como irmão de Jesus Cristo, isso me traria um status, não é? Uau, esse aqui é o irmão de Jesus Cristo. Mas ele não quis nada, não quis tirar vantagem de um relacionamento físico da carne. Ele se importava com a realidade espiritual. O que é importante aqui não é o fato de Jesus ser meu irmão. O que é importante aqui é que eu fui salvo por Jesus e eu sou um servo de Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, como você se deseja identificar? Para você, servo de Jesus Cristo, não é suficiente? Ou é suficiente? Ou você gostaria de acrescentar algo mais na parte humana, na carne, para que pudesse ganhar maior respeito ou admiração? Ou para nós sermos servos de Jesus Cristo, já é o bastante. E nós precisamos ver esse aspecto. Por quê? Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 3 até 5, que diz o seguinte: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Aqui mostra que tanto Tiago como Judas, eles não criam no Senhor Jesus. Não criam. Essa era a história deles no passado. Mas o que é maravilhoso é que em Atos 1,14 nos é dito o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ali, lá naquele cenáculo, em Atos 1, os irmãos dele já estavam reunindo. Quer dizer que eles se converteram. E esse relacionamento
é que é importante. Amado irmão, amada irmã, qual é o seu relacionamento com o Senhor? Como você deseja ser conhecido? Se eu sou um servo, eu não vou lutar por posição. Eu não vou lutar por reconhecimento. Porque para mim, ser servo é suficiente. É honra suficiente. Se você vai para algum lugar, ninguém te conhece, você é tratado de alguma maneira, de uma maneira assim muito simples, comum, mas você acha que é alguém. Qual é o sentimento que você tem? Esses caras não conhecem quem eu sou. Eles precisam conhecer quem eu sou para me tratar melhor. É ou não é verdade? Principalmente se você fosse irmão do Senhor Jesus, né? Se eu sou irmão de Jesus, eu sou filho de fulano de tal, eu sou irmão de fulano de tal. Mas como o Senhor Jesus olhava essa questão do relacionamento? Eu estou falando isso aí, amados irmãos, amadas irmãs, porque a busca de reconhecimento é um dos grandes fatores de fracasso da vida da igreja. Eu quero vindicar minha posição. Todo mundo tem que saber quem eu sou e o que eu já fiz. Nós não imaginamos o dano que nós causamos. Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35, diz o seguinte: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Não é que o Senhor Jesus estava desconsiderando a mãe e os irmãos. O que o Senhor Jesus estava falando aqui é que o relacionamento que tem valor é o relacionamento espiritual. Esse é o que tem valor. O relacionamento real. Não é um conhecimento na carne, não é um relacionamento na carne, não é um relacionamento exterior. Ele diz assim: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É uma questão de fazer a vontade de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos feito a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Nós sabemos muito bem a nossa própria vontade. E nós temos um desejo de fazer a nossa vontade até nas coisas de Deus. Mas se eu faço a minha vontade nas coisas de Deus, eu não sou servo de Deus. Eu não sou servo de Jesus Cristo. E olha só, Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor e Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Você chama o Senhor Jesus de Senhor? Na sua oração, você chama Senhor.
Mas o que importa não é você chamá-lo de Senhor, o que importa é você fazer a vontade dele. Por isso ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Irmãos e irmãs, essa é uma luz que tem que brilhar de uma maneira intensa em nossas vidas, porque isso tem que mostrar a nossa realidade como pessoa, realidade como servo, realidade como irmãos. Em Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não é um relacionamento físico. Isso vale para todo o nosso viver cristão. Amados irmãos, amadas irmãs, não é somente um relacionamento humano. Claro que o nosso relacionamento humano importa, relacionamento humano que temos entre nós, mas qual é a realidade do relacionamento espiritual que temos entre nós? Claro que Judas apreciava o fato dele ser meio-irmão do Senhor. Mas para ele o que era importante era o relacionamento espiritual que tinha com o Senhor. Ele era um servo de Jesus Cristo. Por isso, em 2 Coríntios 5,16, na versão King James atualizada diz: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Isso nos mostra a importância de olharmos as coisas numa esfera espiritual, um nível espiritual, e não uma visão meramente humana. Então, isso é algo que precisamos dar atenção. E Judas começa a epístola dele assim: eu sou um servo de Jesus Cristo. O que me importa é conhecer a vontade do meu Senhor, porque essa é a vontade que me guia. É a sua palavra que me guia. E ele continua: eu, um servo de Jesus Cristo, estou escrevendo para vocês. E eu quero que vocês saibam quem vocês são para o Senhor. O que vocês são para o Senhor. Aí ele diz: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Ele está falando para nós: eu quero que você saiba, não se esqueça, aliás, eu não quero que você se esqueça que você é alguém que foi chamado por Deus. Isso é uma coisa muito grande, é uma honra. Nós fomos chamados por Deus para servi-lo, para sermos dele. Eu não pertenço a esse mundo. Há muitos chamamentos. O mundo me chama, o pecado me chama, mas Deus me chama. E eu ouço o chamamento de Deus.
Nós somos os chamados. O que é a igreja? É a assembleia dos que foram chamados para fora. Não é verdade? Nós somos caracterizados por um fato. Nós fomos chamados por Deus. Então, Judas está dizendo, eu sou um servo de Jesus Cristo. E eu estou falando para aqueles que foram chamados por Deus. Para aqueles que não pertencem a esse mundo. Ter um chamamento, ouvir um chamamento é importante, mas mais importante é atender o chamamento. De que adianta eu ouvir um chamamento e não atender o chamamento? De que adianta? Amado irmão, amada irmã, você ouve até hoje o chamamento de Deus? Sabe qual é a característica da igreja? Assembleia dos que foram chamados para fora. E esse chamamento é diário. Porque a cada dia o Senhor nos chama para sair da condição em que nós estamos, para nós avançarmos. Todo dia eu preciso ouvir o chamamento do Senhor. Porque Ele nos quer levar adiante, nos fazer avançar dia após dia. Mas não basta ouvir o chamamento, nós temos que atender o chamamento. Mas nós somos marcados, identificados, não somente como os chamados. Esse versículo 1 nos chama também de amados em Deus Pai. Não somente chamados, mas amados. Ele nos chamou porque Ele nos ama. Essa palavra amados, no original, é santificado. É santificado destinado à consagração. Isso quer dizer, nós somos amados, porque Ele nos ama, Ele nos separou, correto? Por que Ele nos separou? É porque Ele nos ama. Então, amados e santificados caminham juntos. Nós somos amados. Esse é um outro ponto que deve ser marcante em nossas vidas. Todo dia eu sei e eu sinto que eu sou amado por Deus. Não é importante, principalmente nesses tempos finais? Porque nesses tempos finais há tantas coisas que nos tentam, o mundo nos tenta, tantas coisas nos chamam. Se você não percebe que você é amado, separado para Deus, você vai dizer, Deus não me ama porque não está me dando isso aí. Mas é pelo fato exatamente de Deus te amar, que Deus não te dá essas coisas do mundo, porque sabem que essas coisas irão te matar. E mais um ponto, que é guardados em Jesus Cristo. Eu sou chamado, amado e guardado. Eu acho esse versículo maravilhoso. Eu sou guardado por Deus, em Cristo Jesus. Em João 17:12, o Senhor disse, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição,
para que se cumprisse a Escritura. Eu tenho que ter essa visão, essa compreensão. Eu sou guardado pelo Senhor. Não, eu não sou guardado pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu conhecimento. Eu sou guardado pelo Senhor. Aí, nós vamos para o versículo 2, que diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Geralmente, nas epístolas de Paulo, ele fala de graça e paz, correto? Agora, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele também mencionou misericórdia. Então, toda vez que há degradação, geralmente na saudação se fala de misericórdia. Aqui fala de misericórdia, paz e amor. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos observar um ponto. Eu preciso de misericórdia nesses tempos finais. Você sabe o que significa afirmar eu preciso de misericórdia? Quando eu digo eu preciso de misericórdia, eu estou confessando, eu sou miserável. É um miserável que precisa de misericórdia. Você se considera miserável? Ou se você se considera o máximo? Eu não preciso de misericórdia, eu sou bom demais. Eu estou aqui em cima, eu não preciso de misericórdia. É assim? Ou se precisa de misericórdia, você precisa só de um pouquinho. Hein? O que você acha? Misericórdia, eu só preciso um pouquinho. Hein? Preciso de pouco ou preciso de muita? Mas se é muito miserável? Se o irmão chama você de miserável, você fica bravo. Quer dizer que você não se considera miserável. É um pouquinho miserável só. Então preciso de pouca misericórdia. Se eu acho que eu preciso de pouca misericórdia, eu não me conheço. E eu preciso, nesses tempos finais, de misericórdia, porque eu conheço minha condição, conheço minha fraqueza. E aqui diz, eu preciso, outra coisa que eu preciso de paz. Amados irmãos, amadas irmãs, vocês vivem a vida da igreja em paz? Ou estão toda hora brigando? De vez em quando, a gente chega numa determinada igreja, nos convida, a gente vai e ouve muita briga lá dentro. Sabe por que tem tanta briga? É porque todo mundo está certo, entendeu? Porque todo mundo é bom. Por isso que tem muita briga. Ali não tem miserável. Só tem gente boa. Por isso que tem muita briga. É ou não é? Tem paz? Não. Nós precisamos de misericórdia, nós precisamos de paz também. E outro ponto que nós necessitamos é amor. Amar uns aos outros. Mas qual é o problema? Diz, ele não me ama. Ele não ama, mas você o ama?
Irmãos, percebem como nós nos colocamos no centro de tudo? Ele não me ama, ele não me ajuda. Por que você não ama então? E Judas está falando de uma maneira muito forte para nós isso aí. Ele está dizendo que nós precisamos de muita misericórdia, nós precisamos de muito amor e precisamos de muita paz. Por quê? Porque aqui diz assim, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Não é só somado, adicionado, não é suficiente, tem que multiplicar. Os irmãos compreendem? Precisa ser multiplicado. Não é mais 2, mais 2, mais 2. É vezes 2, vezes 2, vezes 2. Numa vida da igreja, dominada pela misericórdia, paz e amor, o Senhor tem ou não tem caminho? Numa família, numa casa, na vida de um casal, se tem misericórdia, paz e amor, tem ou não tem caminho? Então Judas aqui está nos preparando. Não se esqueçam que vocês são chamados, amados e guardados. E que esse Senhor pode multiplicar misericórdia para você, multiplicar paz e multiplicar amor. E isso é necessário, principalmente para esses tempos finais que nós estamos vivendo. E aí nós chegamos no versículo 3, que é muito importante, que diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Preste atenção, principalmente na parte inicial, tá? Ele diz assim: quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Então, ele estava usando toda a diligência para escrever sobre a comum salvação, e aí ele ganhou um outro sentimento. Ele disse: eu me senti obrigado a mudar de assunto. Quer ver? Versão King James atualizada. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. E aqui ainda também não está tão claro assim. Existe uma versão chamada a Bíblia Livre para Todos. Eu vou ler essa versão no versículo 3. Meus queridos amigos, eu já estava fazendo todo o possível para escrever para vocês a respeito da salvação que nós compartilhamos. Mas agora eu preciso escrever urgentemente para encorajá-los
a defender com entusiasmo a verdade sobre Deus, dada de uma vez por todas para o povo santo de Deus. Então, vocês compreenderam? Havia um sentimento inicial que levou Judas a querer escrever a epístola. E ele queria escrever de uma maneira bem detalhada, com toda a diligência, sobre a nossa comum salvação, a salvação que nós temos em comum. Então vamos, primeiramente, tocar esse primeiro sentimento. Porque esse foi o sentimento inicial que levou Judas assim, vou escrever. E ele estava sentindo, né? Vou escrever sobre o quê? Eu vou escrever sobre a salvação que compartilhamos, a salvação que nós temos em comum. Isso é importante. Por quê? Aqui mostra um ponto. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos algo em comum, que é a nossa salvação. É a experiência que temos em comum. Você foi salvo, eu também fui salvo. Não é maravilhoso? E nós precisamos conhecer mais sobre essa salvação comum. Aí, nós podemos ver, quando fala dessa salvação comum, significa, é uma salvação que todos nós temos. Não é comum no serviço, algo muito comum, algo barato, não. É comum no sentido de que é uma experiência que você tem e eu também tenho. E isso é uma visão muito importante. Por quê? Por que essa visão é importante? Quem é rico tem um tipo de salvação e quem é pobre tem outro tipo de salvação? É? Não. Quem estudou muito tem um tipo de salvação. Quem não estudou tem outro tipo de salvação. É isso? Homem tem um tipo de salvação. Mulher tem outro tipo de salvação. É isso? Não. Todos nós temos acesso a Deus da mesma maneira. Então, ninguém é melhor que o outro. Nas coisas espirituais, se nós ganhamos, foi porque Deus deu. E é comum a todos nós. Certo? Efésios 2:18 diz, porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ele está falando dos judeus e dos gentios. E isso nos mostra uma coisa. Nós todos temos uma salvação em comum. Alguns são fortes, outros são fracos, alguns são corajosos, outros não são corajosos, outros são velhos, outros são jovens. Mas algo que nos ata a algo que nos une é a salvação em comum. Por isso eu tenho que dar valor para cada irmão, cada irmã. Então ele ia escrever com diligência sobre essa comum salvação. Mas ele estava observando a situação do mundo naquela época. Tantos desvios, tantas heresias, assim como hoje, tantas ideologias, tantas coisas contra Deus. E ele então disse assim, eu me senti obrigado a mudar de assunto. Eu me senti obrigado agora a escrever para vocês urgentemente
para que vocês batalhem diligentemente pela fé que um dia foi entregue aos santos. Essa fé não é o ato de crer, é aquilo que nós cremos, é a verdade básica do Evangelho. Essa verdade básica do Evangelho foi um dia entregue a nós. Então Judas está falando, num mundo tão corrupto, tantas heresias, tantos desvios, Deus precisa de um povo que batalhe pela fé. É muito importante batalhar pela fé. Batalhar pela fé, esse batalhar, ele está no tempo presente, mostrando que é alguma coisa contínua. E é como se fosse a luta livre. Você está competindo, lutando com dificuldade. A palavra grega é agonizomai. Faz você agonizar. Batalhamos por tantas coisas. Você fica batalhando pelo seu próprio nome, fica batalhando pela posição e não batalha pela fé. Entende? Batalha pelas coisas do mundo. Vale a pena batalhar pelas coisas desse mundo que vai passar? Batalhar pela fé vale a pena. E Ele nos chama a batalhar pela fé. Mas agora tem um problema. Qual o problema? Quando a gente fala de batalhar pela fé, você sabe qual é a ideia que vem para nós? Tá, agora sim, eu vou para a rua, vou fazer, eu vou batalhar. Se alguém falar mal, eu vou lá batalhar pela, né? Entende? Batalhar pela fé, estou aqui para briga. Esse é o conceito que nós temos, mas nós precisamos ter uma visão orgânica do que é batalhar pela fé. Vamos então olhar livro de Filipenses. Primeiro aspecto que precisamos olhar é o seguinte. Filipenses 1:5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses 1:5 fala disso. O que é cooperar o Evangelho? Nossa ideia, cooperar o Evangelho é que eu vou pegar folheto agora e distribuir, né? Tá certo? Eu vou na praça, vou pregar Evangelho. Isso é uma cooperação. Mas qual é a cooperação mais importante do Evangelho? É você viver o Evangelho. Porque as pessoas irão ver a transformação na sua vida. E as pessoas, ao verem a transformação na sua vida, vão aceitar o Evangelho. Essa é a melhor maneira de cooperar com o Evangelho. Os irmãos estão compreendendo? Não é batalha, uma movimentação exterior. É eu conseguir demonstrar às pessoas o poder do Evangelho na minha vida. Filipenses 1:7, que diz, aliás, é justo que eu pense assim, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aqui fala da defesa e confirmação do Evangelho. Qual é a melhor maneira da defesa do Evangelho? Não é discutir, é expressar o Evangelho na sua vida. Você fala mal do Evangelho, mas olhe o que o Evangelho produziu em mim. Essa é a melhor defesa.
E aqui fala também confirmação. É uma defesa através do meu viver, manifestando o poder do Evangelho que me transforma. E o meu viver confirma que o Evangelho é verdadeiro. Não é discutir. Filipenses 1,12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho não é uma questão de que, puxa, o Evangelho está alcançando muitas pessoas. O progresso do Evangelho para mim tem que ser, o Evangelho está avançando dentro de mim. A cada dia o Evangelho, a palavra de Deus, toma mais conta de mim. Filipenses 1, 27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pela fé do Evangelho, pela verdade do Evangelho, lutando juntos em um espírito e uma alma. Se não for um espírito, uma alma, eu estou defendendo o Evangelho? As pessoas vão dizer, vocês mesmos estão divididos entre si. Que Evangelho é esse? Eu não quero esse Evangelho. Filipenses 1, 28 diz, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele. Versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Nós somos chamados, amados irmãos, para receber uma graça. Não somente a graça de crer no Senhor, mas a graça de padecer pelo Senhor. Amém? E aqui fala, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. O Evangelho, a verdade do Evangelho já foi entregue para todos nós. Não é? Tem alguém aqui que não recebeu? Todos nós recebemos, por isso estamos aqui. Agora, você batalha pelo Evangelho? Não estou falando exteriormente, estou falando da maneira orgânica. Permitindo que o Evangelho avance na sua vida. Por que Judas diz isso? Ele menciona mais tarde por quê. E é assim que nós devemos nos preparar para os tempos finais. Amém?